Ouça a nossa emissão em qualquer lugar do mundo à distância de um clique. www.radioalenquer.pt. Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Livro Aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. Bom final de tarde a todos. Este é o nosso livro aberto na Rádio Voz de Alenquer. Eu sou a Ana Coelho e estarei consigo aqui até perto das 22 horas. Vamos abrir livros, vamos dar a conhecer os autores contemporâneos, os nossos autores do passado e os nossos autores da atualidade, aqueles que estão a escrever a história do hoje. Sintonizem a nossa emissão em 93.5 FM, 100.6 FM ou online www.radioalenquer.pt para todo o mundo, e temos ouvintes em todos os cantinhos deste nosso globo, para que consiga a nossa língua portuguesa chegar a todos vós. E conto com a vossa companhia. Também já estamos a transmitir com som e imagem na rede social Facebook. Relembrando uma vez mais que não é a melhor forma de ouvir a nossa rádio, porque por vezes estes diretos têm algumas falhas. Por isso aconselho que sintonize o www.radioalenquer.pt e que nos ouça através da emissão online. E vá deixando os seus comentários, como muitos amigos já o estão a fazer, a cumprimentarem-nos, a desejar uma boa emissão, e assim espero na vossa companhia que seja uma excelente emissão. Desejo a todos um final de tarde fantástico e todos aqueles que estão a trabalhar, bom trabalho. Para aqueles que vão em viagem, boa viagem. E para aqueles que estão de férias, boas férias. Estão as férias a terminar para alguns e para outros a começar. Portanto, se vai regressar de férias, faça com todo o cuidado. E se vai de férias, faça com todo o cuidado. Hoje, dia 28 de agosto de 2020, será a última emissão do mês de agosto e a última emissão antes das minhas merecidas férias. Digo eu que são merecidas. Pelo menos estão a ser desejadas. E depois eu retomarei as emissões aqui em direto com todos vós no dia 25 de setembro. Portanto, é quase um mês. Não sendo um mês, é quase um mês. Isto, o calendário às vezes é traiçoeiro por ser as emissões à sexta-feira. Vamos ficar todos com muitas saudades. Mas hoje temos aqui 2 horas de boa companhia com todos vós. Vamos continuar a falar da poetisa Leonor de Almeida, Portugal, mais conhecida pela Marquesa de Alorna, que foi uma poetisa do século XVIII, que nos deixou uma obra fantástica e que foi de um trabalho dela que foram retiradas as 10 palavras do desafio Criatividade Sem Limites, lançado há 15 dias. 2 emissões para relembrarmos esta poetisa e darmos a conhecer os trabalhos dos poetas, dos autores da atualidade, porque a nossa criatividade sem limites não é só poesia, é prosa também. E conto consigo aí desse lado para depois nos ligar, interagir connosco em direto através da nossa linha telefónica 263 71822. Sonhos meus, suaves sonhos, sóis melhores que a verdade. Quando sonho sou ditosa, sem o ser na realidade. Amor, tu vens nos meus sonhos acalmar-me o coração, mas cruel, quanto prometes, não passa de uma ilusão. Sonhei tirano esta noite, sonhei que tu me chamavas e que sobre a relva branda tu mesmo me acalentavas. Dissestes, dorme, Alcipe, amor sobre ti vigia, mal podes temer os fados. Dormi, neste dobre sono,
Me achei num palácio de ouro. Entregaram-me uma chave para que abrisse um tesouro. Chave mágica, sublime, que me vais tu descobrir. Se é menos do que eu desejo, será melhor não abrir. Abre, Alcipe, qual trovão brada o Deus que me vigia. Acordei sobressaltada e abriu-se, mas foi o dia. Leonor de Almeida, Portugal, a Marquesa de Alorna. E quem foi esta poetisa? Esta poetisa, quem foi e quem é? Porque os poetas não morrem, vivem eternamente nos seus trabalhos. E a prova disso é este poema que Sonhos Meus, desta poetisa que parece que foi escrito hoje, para ser lido aqui em direto no programa. Leonor de Almeida, Portugal, a Marquesa de Alorna, foi uma poetisa, tradutora e pedagoga portuguesa, nascida a 31 de outubro de 1750 e falecida a 11 de outubro de 1839. Dona Leonor de Almeida, Portugal, Lorena e Lencastre, mais conhecida por Marquesa de Alorna. Foi uma figura de rara erudição, autora de uma obra epistolar ainda por descobrir e grande divulgadora das novas ideias vindas da Europa. A sua extensa obra denuncia tendências diversas como o arcadismo, presente nas suas traduções de autores grego-latinos que vão a par de outras traduções de autores modernos. O gosto da solidão melancólica, a tendência para o desvaneio, a obsessão do noturno e do fúnebre e a projeção do estado de alma no mundo circundante. Também no estilo, apesar da mitologia e dos epípetos clássicos, revela um coração nitidamente romântico pelas exclamações e adjetivações violenta. Esta é um certozinho da biografia desta grande poetisa portuguesa do século XVIII, nascida a 31 de outubro de 1750, que nos deixou uma obra maravilhosa. Se não conhece muito desta poetisa, procure descobrir, porque vai ver que se vai encantar, tal como eu também me encantei enquanto faço estas pesquisas maravilhosas para partilhar com todos vós. E continuando por aqui com esta poetisa e com os poetas da atualidade, já vamos a eles. Sozinha no bosque com os meus pensamentos, calei as saudades, fiz as tréguas aos tormentos, olhei para a lua que as sombras rasgava, nas trêmulas águas seus raios soltava, naquela torrente que vai despida, encontro, assustada, a imagem da vida. Do peito em que as dores já iam cessar, revoa a tristeza e torno a pensar. Leonor de Almeida, Portugal, a Marquesa de Alorna, a nossa poetisa homenageada nestas duas emissões. A semana passada, a emissão do dia 21 de agosto, e esta semana. 2 semanas com esta poetisa e com os nossos poetas da atualidade. Eu sei que estão todos desejosos de irmos até à nossa Criatividade Sem Limites. É isso mesmo, Criatividade Sem Limites, com 37 participações. Daí 2 emissões dedicadas ao mesmo tema, e porque os nossos poetas da atualidade são extremamente inspirados. Como disse a semana passada, a fasquia foi elevada. Levantei a fasquia dos nossos desafios, que costumavam ser 5, 6 palavras. Houve uma ou outra vez que foram 7. Desta vez eu dei 10 palavras. 10 palavrinhas, portanto, para quem nos ouve pela primeira vez, são retiradas de um poema de um poeta contemporâneo, neste caso de Leonor de Almeida, Portugal, a Marquesa de Alorna. Foram retiradas 10 palavras
para que os nossos autores de hoje criassem os seus textos, género literário livre, portanto poesia, prosa, tudo aquilo que a inspiração mandar, e foram 37 os autores que aceitaram este desafio. O 19º desafio 2020, livro aberto. Quando voltar de férias, continuaremos com os desafios, talvez com algumas novidades pelo meio. Mas não vou desvendar já, porque senão depois fica sem piada nenhuma. No dia 25 será a primeira emissão, mas no domingo antes será colocado um desafio no grupo Livro Aberto. Peço desculpa àqueles que participam nos desafios e que só nos ouvem através da rádio, que não têm acesso ao Facebook. Eu não consegui preparar o trabalho para que pudessem já começar a fazê-lo. Portanto, desta vez irá ser só através da rede social Facebook. Peçam a um vizinho, a um amigo, a alguém que vá espreitar o Facebook no domingo antecedente ao dia 25, porque as palavras ou o tema irão estar lá para que possa enviar os seus trabalhos para o 20º desafio de 2020. Já viram? 20 de 2020. O desafio 20 de 2020 será no dia 25. Só podia ser dia 20, mas não, é dia 25. E continuamos por aqui. Então, as palavras foram amor, crime, atração, pecado, agitado, unem, afinidade, converter, razão e defender. 37 participações com estas 10 palavras e muitas outras, que uniram vários temas e fizeram uma criação fantástica que daria um excelente livro. E muito gostaria eu de o fazer. E estas palavras foram pedidas emprestadas à Dona Leonor de Almeida Portugal, a Marquesa de Alorna, do seu poema Quem Diz que o Amor é um Crime. Quem diz que o amor é um crime, calunia a natureza, faz da causa agonizante, criminosa a singeleza. Que vejo céus, que não seja de uma atração resultado. A atração e o amor é o mesmo, logo o amor não é pecado. Se respiro a atmosfera com um fluido combinado, é quem me sustenta a vida dentro do peito agitado. Se vejo mares, se fontes, rio, cristalino lago, dois gases se unem, formando águas com que a sede apago. Uma lei de afinidade se acha nos corpos terrenos, ácidos, metais, alcalis, tudo se une, mais ou menos. De que sou feita? De terra? Nela me hei de converter. Se o amor arder em meu peito, é da essência do meu ser. Sem que te ofenda a razão, quero defender o amor. Se contigo não concorda, não é virtude, é furor. Leonor de Almeida Portugal, a Marquesa de Alorna. O poema que serviu para retirar as palavras para o nosso desafio da criatividade sem limites do 19º desafio 2020 livro aberto. E vamos lá relembrar quem foram os autores lidos a semana passada e os que faltam ler esta semana. Por ordem de chegada até mim, é assim que são numerados os trabalhos, por uma questão prática, não por mais nenhuma razão, e são lidos pela mesma ordem. Os autores da nossa atualidade que escreveram para este desafio foram Ana Júlia, Cláudia Filipe, José Carlos Moutinho, A. Pedro Vargas, Paulo Pedro, Ana P. Salgado MR, Pedro Ventura, Germosina Pereira, Maria do Rosário de Freitas, Sónia Costa Rodrigues, Lúcia de Verona, Rosa Maria, Rosário Pedroso, Luísa Carriço, Ana Ristede, Lídia Palminha, Cecília Pestana, Valda. Estes foram os 18 trabalhos lidos a semana passada. Resta ler esta semana e também Florbela Lourenço, que leu a sua participação ao ligar para nós.
faltam ler os seguintes: Fatinha do Barreiro, Gabriela Rangel, Graça Canhão, Francisco de Pina Queiroz, da Rocha EJRC, Filomena Fadigas, Armindo Gonçalves, Florinda Dias, Bruno Rodrigues, José António de Carvalho, Rosa Flor, Vítor Duarte, Irene Matias, António Fadigas, Lúcia Galhardo, Daniel Braga, M. Assunção e João Dórdio. Foram estes os autores que aceitaram o desafio e irei dar continuidade às leituras aqui hoje no nosso programa dos trabalhos destes nossos autores. E a Ana Salgado diz ali num comentário no nosso direto que andou numa escola com o nome da Marquesa de Alorna, em Lisboa. Mais uma novidade, eu não sabia, não consigo pesquisar tudo, ainda bem. Se souberem mais informações, vão partilhando, porque eu posso não ler aqui em direto, mas depois, assim que conseguir, eu leio todos os vossos comentários. Até porque continuo com o problema que eu ainda não percebi, acho que tem a ver com a nova configuração do Facebook. Eu leio 4 comentários, mas se alguém comentar, os comentários começam a saltar e eu não os consigo visualizar. Só através do telemóvel, mas, como sabem, eu não consigo fazer isso. Abrindo aqui um parênteses, antes de dar continuidade às leituras dos nossos criativos, o seguinte: minha querida Jeromesina, a carta já chegou. Esta demorou um bocadinho menos tempo e agradeço imenso a partilha e o poeta que me deu a conhecer, o homem magnífico que me deu a conhecer através desta carta. Muito obrigada e continuo a aguardar as suas cartas. Eu vou de férias, mas continuo a estar ligada a todos vós. E o meu carinho será imenso e espero que continuem a partilhar no nosso grupo Livro Aberto, a interagir. E como sabem, estes 37 trabalhos, hoje ou amanhã de manhã, irão estar todos disponíveis para serem lidos, com o nome de autor e com um certificado de participação neste 19º desafio Livro Aberto. Portanto, vamos às leituras, que é aquilo que nos faz falta agora. Antes disso, ainda, relembrando, ou fazendo aqui um apelo. A Feira do Livro começou ontem, a Feira do Livro de Lisboa começou ontem. Costuma ser no final de maio e junho, início de junho. Este ano, devido à pandemia que nós vivemos a nível mundial, foi adiada. Não adie a sua ida à Feira do Livro. Vá à Feira do Livro, procure autores menos conhecidos. Não vá à procura só dos autores conhecidos, procure autores menos conhecidos, as pequenas editoras. Ajude a alimentar a nossa cultura literária e que ela não morra devido a esta pandemia, devido ao mercado estar estagnado. Visite a Feira do Livro, passeie por lá. Segundo o que foi mostrado na comunicação social, está muito bem organizada. Vá até lá, compre um livro, 2, aqueles que conseguir, se conseguir comprar muitos, fazendo aqui o apelo que procure autores menos conhecidos, porque vai ver que se vai surpreender com as magníficas obras que nós temos de autores portugueses. Um roteiro que pode seguir este fim de semana, quem sabe. Hoje temos a nossa querida Ana Freitas, lá na Feira do Livro, esteve pelas 19 horas a apresentar o seu livro, e há muitos autores, livro aberto, muitos autores participantes aqui que também vão estar na Feira do Livro com as suas obras. Portanto, meus queridos amigos, visitem a Feira do Livro. Um passeio seguro, cumprir as regras de segurança que a DGS recomenda, máscara, desinfecção das mãos, afastamento social, mas é um bom sítio, é ao ar livre e respira-se cultura, respira-se literatura, é um local magnífico para visitar. Amar é. Se amar fosse pecado, pobre do meu coração, a palpitar sempre agitado, pelo amor escravizado, de certo não terá perdão. Existe por todo o lado tanto inocente condenado, se algum crime cometer. Aos olhares da maldade nunca existe afinidade, quem irá o amor defender? Amar é além do que alcançar o olhar. Amar pela beleza não é amar. Amor
é muito mais que atração. Amor é um encontro de almas sem entender, ver a raiva ao perdão se converter. É amar sem haver razão e sem haver explicação. Ah, se eu tivesse da magia o poder, faria correspondido todo o amor, para ninguém ter de amar e sofrer. O amor seria felicidade e prazer, bocas que se juntam no melhor sabor, corações que se unem apaixonados, mãos dadas, dedos entrelaçados. Que belo sonho de amor e paixão, alguém que o sonhasse, o cupido acertasse. Triste de quem ao amor diz não, pois amar é sempre a melhor opção. Fatinho do Barreiro. Magnífico trabalho desta nossa querida poetisa, um poema de amor muito bonito, com as palavras do nosso desafio: amor, crime, atração, pecado, agitado, unem afinidade, converter, razão e defender. A ordem das palavras não tem que ser esta que eu estou a dizer, elas só têm que estar todas no trabalho, não por esta ordem, pela ordem que a inspiração mandar. Amar não é crime nem pecado. Se amar os dois é crime ou pecado, juntarei a minha dor a este grande amor. E no dia que ele aparecer, me deixarei morrer. Com ele me deito, com ele me quero levantar. Adoro o seu calor, o seu jeito de andar. Oh, sol, és tão sedutor, mas também amo o mar, mesmo zangado, inquieto, agitado. É tudo paixão, desbrava-me a imensidão dos sonhos, acalma-me o coração. Ah, eu e o mar, quanta cumplicidade! A razão é que entre nós existe afinidade e atração. E quando os nossos corpos se unem, é amor de verdade. Desnudei-me ao converter os salpicos de sal em algo muito especial. E para me defender da inquieta tempestade, solto o meu grito ao infinito. Eis quando surgem em tamanha beleza, no horizonte ao fim da tarde. Ah, amar os dois não é crime nem pecado. Gabriela Rangel. E escrever assim também não é crime nem pecado. Muitos parabéns, minha querida Gabriela, e muito obrigada pela colaboração sempre presente aqui no nosso livro aberto. Hoje eu sei que a Gabriela não está a ouvir, por razões muito boas, porque estão a acompanhar a nossa querida Ana Freitas na Feira do Livro, e estas coisas vão acontecendo e ainda bem que nos vamos dividindo. Mas por aí, muitos são os amigos que nos estão a comentar e que estão a ouvir, e muito obrigada por estarem aí desse lado. E já vos referi que esta será a última emissão antes das minhas férias merecidas. Eu estive por aqui sempre, não interrompi os programas durante o estado de emergência, estive aqui sempre na vossa companhia porque foi magnífico para mim estar aqui sempre, mas chegou a altura de eu fazer uma pausa para ir de férias, para ir também, tal como a Gabriela, eu também amo os dois, amo o sol e amo o mar, e vou por aí andar a passear, a namorar, quem sabe. Vou descansar um pouquinho, vou renovar as minhas forças e depois voltarei renovada. E usando uma citação de Clarice Lispector, digo que depois de toda a luta e cada descanso, quero-me levantar e pronta como um cavalo novo. É assim que eu voltarei a 25 de setembro. Sexta-feira, 25 de setembro, no domingo antecedente, será lançado o novo desafio, o 20º desafio 2020, que conto que todos os nossos autores também participem e que estejam depois por aí, porque nessa altura também será o encontro do Milhario das Letras,
que a nossa querida Adriana Marrin que está a organizar, e haverá muitos diretos no Facebook onde eu irei estar também e muitos outros, e nesse dia eu irei divulgar esses diretos todos com este projeto da Infinita, que será o romper de fronteiras que o Brasil e Portugal, e não só, pelo mundo fora, a lusofonia unida por mulheres. A voz das mulheres, as mulheres poetisas, as mulheres escritoras, melhoria das letras. Um nome que a nós portugueses poderá parecer um pouco menos normal, mas no Brasil é um nome, e este projeto nasce no Brasil. É assim mesmo. E nessa altura fica atento, porque não é só para mulheres os diretos, é para todos vós. E no dia 28 eu irei estar em direto com a Helena Assunção e a Lídia Palminha falar de um assunto. Também irei estar no dia 27 com a Graça Canhão e a Vieira Vieirinha. Iremos falar também de temas muito interessantes. Fiquem atentos à programação, procurem a página da Infinita, façam um gosto, acompanhem este magnífico trabalho da Infinita e verão que eu tenho razão naquilo que estou a dizer. Nós vamos para a nossa pausa das 20h31. Eu volto já de seguida com mais participações. Até já. Continuo por aí. Olá, sou mãe de 3 filhos e por isso devem imaginar como é o meu dia. De manhã é uma correria. O marido é que nos arranca a todos da cama. Faz-nos o pequeno almoço que tomamos em família, mas depois vem o resto. Pensarmos nas refeições, na agenda do dia super preenchida, e eu sou uma felizarda, tenho tantas ajudas. E ao fim de semana, as atividades, os eventos dos miúdos e de família, amigos, as compras no supermercado, com os 3 atrás a pedirem tudo o que mais gostam. Enfim, o que importa é que aprendemos sempre muito com as nossas mães. E com a minha, aprendi que posso sempre contar com o Intermarché do Carregado. Afinal, queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Intermarché do Carregado, há 25 anos, juntos pelo melhor e mais barato. Rádio Voz de Alenquer, a rádio com mais música portuguesa por hora, por minuto e por segundo. Livro aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Páginas com sentimento, prosas e versos, descritos na verdade da humanidade. Almas que sorriem nas palavras que se unem. Almas que sorriem nas palavras que se unem. É o nosso livro aberto aqui às sextas-feiras, das 20 às 22 horas, hora de Portugal, e estamos a transmitir para todo o mundo, através da nossa internet, através do www.radioalenquer.pt, através da rede social Facebook, com o direto com som e imagem. A imagem há alguns meses que sou eu, sou eu sozinha aqui, sou sempre a mesma, mas vocês continuam por aí a acompanhar-me, porque ainda não fiz agenda com convidados, porque a pandemia ainda não aconselha a isso. O estúdio é pequeno, os convidados são oriundos de vários sítios, eu também, eu tenho uma profissão, trabalho, o distanciamento social a isso ainda não me deixa segura a que tenha alguém em estúdio. Mas tenho os autores todos desse lado, se tem algum livro que vai lançar, se tem um evento que quer partilhar connosco, evento seguro, faça-me chegar essa informação que eu divulgarei aqui, e vá participando nos nossos desafios, tal como neste 19º desafio 2020, 37 autores o fizeram, porque as suas palavras serão aqui lidas, serão transmitidas para todos os nossos ouvintes. E vamos dar continuidade aos trabalhos dos nossos autores, porque o tempo aqui passa demasiado rápido. Sobreviventes de um colapso social cujo território é um acampamento profilático de lágrimas e dores. Exilados da razão, condenados de um crime já prescrito, sobreviver num tempo anarquista, impiedoso,
na marginalização. Explosões racistas e preconceituosas surgem como dinamite, ruindo uma estrutura majestosamente frágil, a humanidade, dos escombros de um amontoado de desertos sem justiça. Os sobreviventes resistem, flagelados na sua dignidade. Sonhar não é pecado. Sobreviventes de uma história narrada nos telhaços de um passado, sem afinidade com alegria, converter as horas desajustadas em dias de liberdade. É defender a vida. Sobreviventes de um presente agitado, regressam ao ventre do seu eu numa atração interior mística, unem terra e céu, num só sentimento, amor. Sobreviventes de si próprios, dos medos trancados em sótãos abandonados, das feridas servidas na penumbra da solidão, dos gritos surdos sem eco, do pão sem levedura mastigado pela alma faminta, da prece dita pelas batidas do coração. Sobreviventes, sim, de um todo e de um tudo, que é viver. Graça Canhão. Bravo. E esta semana este poema ainda faz mais sentido e ele já foi escrito a semana passada. Muito obrigada, Graça Canhão. E como podem ver, as mesmas palavras, a temática do trabalho completamente diferente daqueles que nós fomos partilhando. É isto, a criatividade. É esta multiplicidade e afinal as palavras são as mesmas. E o sentido que cada um lhe dá é magnífico, é majestoso. São criações fantásticas. Muito obrigada a todos vós. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Nos dicionários encontro palavras que não deveriam existir. Mas existe uma atração compulsiva para buscá-las, a não resistir. Não resisto ao pecado, em cada fragmento de ideal a persistir. E presinto, embora agitado, em mexer saladas de palavras a desunir. Sim, unem o amor ao crime, afinidade incruente em enrustir. Enrosco-me rusticamente para defender o planeta Terra, a manumitir. Manualmente a emitir a razão das palavras que não deveriam existir. Existo a concuntir na missão utópica da harmonia universal a construir. Construo, indo a converter cada signo no seu antônimo para evoluir. Evoluo, indo por Francisco de Assis a sorrir e aceitar a irmã morte na hora de partir. Francisco Pina Queiroz. Mais uma diversidade deste nosso querido poeta Francisco Pina Queiroz, o prefaciador do nosso livro aberto, da nossa quarta coletânea, Livro Aberto 2020. Foi Francisco Pina Queiroz que escreveu o prefácio desta obra, sendo ele também autor deste nosso livro aberto, que une autores por uma causa social. Os lucros revertem para a natação adaptada do Alhandra Sporting Clube. Se ainda não adquiriu a sua, entre em contacto comigo através do nosso e-mail livro.aberto.rva@hotmail.com, que o livro chegará até si em toda a segurança. E muito obrigada aos 110 autores que fazem parte deste projeto, usando as palavras e contribuindo para uma causa nobre, que é uma contribuição para uma sociedade mais justa.
palavras. Uns dizem que o amor é um crime. Outros dizem que é uma atração física. Quem sabe se não é um pecado, nesse amar um pouco agitado, dois corações que se unem, mas que podem se desfazer num curto espaço de tempo. Talvez fosse o princípio de uma afinidade. O amor tem sempre uma explicação que te vai tocar no teu sentimento, mas acontece por vezes ficar adormecido. E é difícil fazer sair de dentro de nós se esse amor se converter em paixão. Talvez seja uma boa razão para defender o frágil coração. Nestas linhas eu escrevi letras de um poeta que nunca conheci. Da Rocha EJRC. O nosso querido amigo que nos costuma ouvir por Paris. Não sei se ele este ano veio até Portugal, mas ele ouve-nos semanalmente em Paris. Não sei se ele já comentou esta semana. Não consegui, como vos disse, não consigo acompanhar os comentários todos, mas um grande beijinho para este grande poeta. Creio que está a fazer 2 anos que ele passou aqui pelo estúdio, em direto, e que foi um prazer conhecê-lo ao vivo, como eu gostaria de conhecer a todos vós ao vivo. E essa esperança mantém-se. Mantém-se essa esperança de um dia nos podermos encontrar todos, ou todos poderem passar por aqui num direto comigo. Quem sabe? Se um beijo fosse crime e torturasse, se transmitisse doença ou envenenasse, se o amor fosse sentença ao pecado, então teríamos o coração fechado. Se a atração que sentimos não passasse de um simples desejo e esses lábios que se unem e se alimentam de beijos conseguissem meter o mundo num poema sem uma explicação ou afinidade, sem sentir dor ou sequer saudade, pudesse eu mordiscar a razão e beber em pequenos goles toda a ansiedade que liberto, como se fosse um livro aberto onde não existem as palavras que escrevo. Nem hesitação nem medo. Volto à razão e tenho que defender as teorias que há muito me assaltam o pensamento. Não sei se são sonhos levados pelo vento agitado ou apenas fantasiosas ironias. Talvez sejam sombras, vultos, violinos que choram ou flores mortas em jarras de cristal. Ou véus luminosos de luar em céus de esperança em que o imaginário se possa converter numa realidade brutal. Filomena Fadigas. Muito obrigada, minha querida poetisa, minha querida amiga. Uma prosa poética. E como veem, diversidade na criação, com as mesmas palavras. Claro que estes autores, quando escreveram, não sabiam quem era o autor do poema original, de onde foram retiradas estas palavras. Agora já sabem que é da Dona Leonor de Almeida, Portugal, a Marquesa de Alorna. O poema chama-se Quem Diz que o Amor é um Crime. As palavras amor, crime, atração, pecado, agitado, unem, afinidade, converter, razão e defender. Os autores não sabiam de quem era o trabalho, de onde foram retiradas as palavras. Houve um autor que quando mandou o seu trabalho, suspeitou, e depois vocês vão entender, até pelo trabalho que este poeta fez, que descobriu. Isso é ótimo porque nos faz pensar ou ir buscar à memória autores que nós tínhamos menos lembrados, ou para fazer um trabalhinho de tentar descobrir quem é o autor. É maravilhoso, porque eu própria também, para vos trazer estes autores, faço algumas pesquisas e aprendo imenso nessas pesquisas, e encontro trabalhos fantásticos, tal como encontro nas vossas criações da atualidade. O pecado mora ao lado. O crime acontece. Alguém aparece, muito agitado,
é um grande pecado. A filha de um soldado que a todos entristece. Será que sentiu amor? Ou será que sentiu dor? Perdeu a razão? Não tem perdão? Matar por atração? Mas que terror! O que foi acontecer? Não se pode defender. Que calamidade! Muita maldade! Sem afinidade! Um dia vai morrer. Unem agora os esforços, vão mandar vir os reforços para prender o assassino. Esse é o seu destino. Maldito sejas, menino. Converter não tem remorsos. Vai desenrolando a teia. Lá foi parar à cadeia por matar a namorada com uma forte pancada. A história fica marcada. O pecado lá da aldeia. Armindo Gonçalves, o nosso querido poeta do norte, ali do norte do país. Muito obrigada, meu querido amigo Armindo Gonçalves. A semana passada já li o trabalho do outro Armindo. Nós temos 2 Armindos no nosso livro aberto e muitos mais podemos receber. Temos espaço para todos. O nosso livro aberto, tal como o nome do programa diz, é aberto. Aberto a autores com muita experiência, a autores menos experientes, porque todos juntos crescemos muito e todos evoluímos. Aqui não há barreiras, não há fronteiras e também somos abertos às comunidades lusófonas. Prece. Tantas vidas a defender neste mundo agitado, desajustado e desalmado, e assim corremos velozes no tempo, numa razão procurando apenas gotículas de alento. Tanto amor e tanta dor, tanto medo e tanto degredo. Esses, os que unem na dualidade, a vida, o geral, valha-nos o sentimento de cada um de nós. Soltem-se as vozes, umas no recôndito do silêncio, outras as que gritam afoitas, imunes e atrozes. Sinto-me um mundo agitado, quando olho a fundo o universo e até entendo que tudo é recado. Sinto a afinidade de um Deus maior, e seja Ele qual for. Sinto e não minto que por Ele sinto uma divina atração. Sinto também que tudo nele se quer converter numa forte razão. Um pedido a livrar-nos do mal e do pecado. Não há como entender o avanço global. O poder e o mal querem deste momento tão casto. Não às mãos que praticam um ou outro crime. O poder do mal. Num desacreditar assim como tanto faz. Senhor Deus do Universo, livrai-nos do holocausto. Dai-nos paz. Ao converter e abençoar a vida daqueles que amam e que unem. Muitos não acreditam e não meditam. Florinda Dias. Magnífica prece. Mais um trabalho diferente. E é isto. Criatividade sem limites. Os nossos autores sempre e semanalmente, quinzenalmente, a cada desafio, e este ano já fizemos 19 a escreverem mais e melhor. E eu, muito feliz por vos conseguir conhecer a todos, através das vossas palavras. Muito obrigada a todos. Crepúsculo dos Deuses. Jacino Augusto da Costa,
que a atração pela razão, num período de amor agitado, tente converter a recordação, que o crime do teu esquecimento seja pecado. Defender as inocentes, afinidade por Portugal, vasto império, inquérito a várias mentes, Fernando Pessoa, um dos presentes, onde a mentira pode ser levada a sério. Da cega rega à monarquia, a restauração do integralismo lusitano, do Conselho foi secretário da Presidência, Crepúsculo dos Deuses terá sido publicado no mesmo ano. Unem os esforços os méritos que este senhor mereceu. A Diogo Ferreira os devidos créditos, por me ter apresentado a mais uma história que a terra deu. Bruno Rodrigues. O nosso querido Bruno Rodrigues faz sempre homenagens maravilhosas, normalmente a Setúbal. Ele aqui não refere exatamente a Setúbal, mas há aqui traços que nos levam até lá, e a criatividade deste nosso autor consegue escrever a temática a linha que o leva com as nossas palavras, cumprindo as regras todas. E neste desafio também foi muito interessante, porque eu tentei levar a fasquia para os autores e levei a fasquia para mim, porque revisionar, ver se têm todos as palavras, quanto mais palavras são, mais difícil se torna verificar se elas estão todas no trabalho ou não. E houve alguns autores que falharam numa ou outra palavra, porque os nossos desafios, e fica aqui para desafios futuros, se a palavra é pecado, não pode ser pecados. Se a palavra é unem, não podem escrever unir. Portanto, não é o verbo, é a palavra exatamente como é apresentada. Amor não pode ser amores. E houve alguns trabalhos que eu disse que não poderiam, pronto, que teriam de ser revisionados porque não cumpriam as regras e as palavras não estavam todas, ou estavam noutro tempo verbal, ou no plural, etc. Mas os autores não se ficaram por aí, deram luta e mandaram o trabalho com a devida correção e ficaram fantásticos. Numa marquesa, soubesse eu defini-lo em branca cor, amor gerado na raiz da paixão, crescido como pecado em calor, de lava incandescente de vulcão. É crime senti-lo brotar do peito? Se a atração é mais forte que a da terra, em polos harmoniosos num leito, agitado como as armas na guerra. Defender a linha do sentimento, dar razão à ordem do coração, é converter em sorriso o lamento, que unem os seres em pura doação. E quando perco esse rasto de raio, a afinidade do céu com o sol, disponho de mim e nunca mais saio, e tranco as portas como um caracol. José António de Carvalho. O nosso autor, que nos ouve também do norte do país. E porque nós somos assim, chegamos a todo lado. Estamos unidos, sem barreiras, sem fronteiras, mas com esta união das palavras, o amor à literatura, à criatividade e às palavras escritas para serem ditas e serem ouvidas por todos vós aí desse lado. E já devem estar a dizer assim: hoje não abre a linha, eu gostava tanto de ligar, e hoje que eu quero ligar, a Ana não abre a linha. Não, a Ana vai abrir a linha. Na segunda hora, a partir das 21 horas, a linha vai estar aberta para que possa interagir connosco, para que possa ligar. E
vou explicar porque é que eu ainda não abri a linha. Porque eu sei que há muitos ouvintes que gostam de ligar para aqui, eu gosto muito de vos ouvir, mas os 37 trabalhos teriam de ser concluídos hoje. E então eu dei prioridade às leituras dos nossos poetas, dos nossos autores, dos nossos criativos, para que estes trabalhos ficassem todos lidos, porque senão só depois do dia 25 de setembro, e já seria tarde. Porque as palavras não têm prazo de validade, é um facto, mas temos que retomar novos temas e estes trabalhos teriam de ficar todos lidos. Portanto, a partir das 21 horas, 263-71822 estará aberto para ligar para mim, ler um poema da sua autoria ou de um autor que gosto de ouvir, ou para interagir no nosso programa. Também aqueles autores que já foram lidos podem repetir a leitura do vosso trabalho, até porque cada um de nós dá uma interpretação diferente à leitura. Eu faço a forma como entendo as vossas palavras, vocês que descreveram provavelmente terão um outro sentido. Mas então, a partir das 21 horas, eu conto com a sua participação via telefone. 263-71822 é o número. Momentos adiados. Não importa a distância entre nós, que seja ou não perfeito. A minha razão é a chave que o coração dispensa. A felicidade espreita e aumenta o turbilhão de desejos que o mar agitado devolve ao areal, como doçura de uma brisa, vem confortar a minha esperança. É a ti que quero, é para ti que escrevo poemas de amor. Viajo no invisível força do vento que me envolve com o perfume de alfazema e alecrim, para chegar a ti. Mergulho nas fantasias que me acompanham e percorro descalço os caminhos alados, para acordar os sonhos e converter tristezas em jardins no teu amanhecer. Entre nós existe a distância de uma longa estrada que nos é impossível por agora percorrer. Preciso de ti como a manhã da alvorada. A afinidade que nos abraça deixa-me de pele marcadas do pecado, a cuja melodia se unem a provocação e a vontade de te ouvir segredar que sou tua. Fecho os olhos. Convivo com o eco da tua voz quando desligas o telefone. Invento futuros, idealizo projetos e adoro numa vida a dois com a magia dos teus beijos e o sublime fogo da paixão. Também és poesia. Rendo-me ao que me escreves. O encanto da atração que me domina faz doar-me por inteiro, alentando o meu imaginário, caindo nas malhas da rede que são os teus braços. Defender até à exaustão tudo o que faz sentido para colorir a união sedenta de prazer e aventura, amarrando no teu tempo, por não ser crime amar-te sem pudor. Rosa Flor. Muito obrigada por estes momentos adiados, minha querida Rosa Flor, que está sempre em sintonia, em colaboração constante no nosso programa, aqui em direto e também no nosso grupo Livro Aberto. Já agora, peço que durante as férias continuem a publicar. Eu não vou estar muito presente, mas sempre que puder deito lá um olhinho. Já sabem como é, não resisto a ir ver-vos um bocadinho nas palavras. E nós vamos para a nossa pausa das 21 horas, eu volto já de seguida. Até já. Onde o ingrediente principal é sempre a boa disposição. Sou mulher e agarro o que vier. Porque só elas é que sabem, de segunda à sexta. Aqui mesmo, na Voz de Alenquer. Não há melhor investimento que a família. Por isso, o Crédito Agrícola criou a solução CA Família, que se adequa às necessidades de todos lá em casa. Conheça todas as vantagens que temos para lhe oferecer numa agência do Crédito Agrícola ou em creditagricola.pt. A proteção da sua família merece crédito. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Já chegou o Rei. O Rei 77. Restaurante o Rei 77.
Totalmente planeado a pensar em si, nasceu o seu novo restaurante. Restaurante O Rei 77. Uma emenda tradicional variada e com especialidades únicas. A sorda de camarão, arroz de tamboril, tapas variadas. Restaurante O Rei 77. Uma cozinha de eleição num ambiente tranquilo, com serviço personalizado e com todas as normas de higiene e segurança indicadas pela DGS. Restaurante O Rei 77. Cheganças. Rua do Parque Desportivo. Faça a sua reserva pelo 960-400-012. Aberto todos os dias das 12 às 15 e das 19 às 23 horas. Encerramos às terças todo dia e aos domingos a partir das 16 horas. Restaurante O Rei 77. Visite-nos. Renovar é com a Bel Solar. Todo tipo de remodelações. Visite a nossa exposição de pavimentos e revestimentos cerâmicos, tintas para interior e exterior, cozinhas e eletrodomésticos, roupeiros por medida. Bel Solar. No conforto do seu lar. Piscinas, energia solar, aquecimento central, ar-condicionado, salamandras e lareiras, tratamento de águas. Bel Solar. Visite as nossas instalações no Casal Pinheiro, Estrada Nacional 3, número 37, Carregado. Aberto de segunda a sábado, das 9 às 19 horas. Telefone 263-854-616 ou no site www.belsolar.pt. Visite também a nossa filial na Avenida Defensores de Chaves, número 54B, em Lisboa. Bel Solar, no conforto do seu lar. Rádio Voz de Alenquer. A rádio com mais música portuguesa por hora, por minuto e por segundo. Livro Aberto de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento. Dedilhadas para os olhares sorrirem. Com gente por dentro. Sou cavaleiro andante que mora no teu livro de aventuras. Podes ver chorar no meu peito as mágoas e as desventuras. Sempre que o vento te ralhe e a chuva de maio te molhe, sempre que o teu barco encalhe e a vida passe e não te olhe, sou o cavaleiro andante que o teu velho medo inventou. Podes vir chorar no meu peito, pois sabes sempre onde estou. E sempre que a rádio diga que a América roubou a lua, ou com louco te persiga e te chame nomes na rua, porque sou o que chega e conta mentiras que te fazem feliz, e tu vibras com histórias de viagens que eu nunca fiz.
longe de tudo que é mau, que eu vou estar sempre ao teu lado, no meu cavalo de paz. Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Páginas com sentimento, prosas e versos, descritos na verdade da humanidade. Almas que sorriem nas palavras que se unem. E damos continuidade ao nosso programa do dia 28 de agosto de 2020. Nosso livro aberto aqui na segunda hora, a transmitirmos em direto para si e consigo aí desse lado. Muito obrigada, querida Fatinha do Barreiro, que respondeu ao meu apelo. Eu aqui não estou a conseguir visualizar a imagem, aparece-me tudo preto na transmissão e ela está a ouvir. E disse-me que sim, que está a transmitir em boas condições na rede social Facebook. Muito obrigada pela colaboração. A nossa autora disse que estava a ouvir Rui Veloso, e é verdade, estava a transmitir Rui Veloso com a música Cavaleiro Andante. Uma música que eu gosto muito, uma letra que eu gosto muito, e uma música que lá por casa é cantada a Carminho para ela adormecer. Fiquem descansados, não sou eu que canto, porque senão a Carminho tinha pesadelos. Mas o avô da Carminho gosta muito de adormecer a cantar-lhe o Cavaleiro Andante de Rui Veloso. Acho que ela vai gostar muito desta música, ou então não a vai suportar. Vamos ter que aguardar uns anos para lhe perguntar qual foi a experiência. O tio dela já adormecia a ouvir esta música e não é muito fã de Rui Veloso. Vamos ver. Vamos criar a expectativa que sim. Rui Veloso, um grande músico português. E nós continuamos aqui com a nossa criatividade sem limites, com as palavrinhas mágicas, no 19º Desafio 2020 Livro Aberto. Temos já alguém para falar connosco. Diz que estava só a fazer uma tentativa e começou a ouvir o telefone a tocar, porque ouvia-se aqui a tocar, não ouviam? Eu ouvia. E quem estava a ligar também nos ouvia. E então vamos ouvir a primeira participante desta noite. Mas desafio a todos os que estão aí desse lado a partilharem connosco também um pouquinho de voz, a vossa voz, dizerem olá, boa noite, lerem um trabalho vosso. Estou sim, boa noite, estou a falar com... Está a falar com a Beatriz. A Beatriz. Ana, então como está? Está tudo bem. Está tudo bem? Está tudo bem. É o que é preciso. Pronta para renovar forças para voltar.
Olha, vou dar aqui, via rádio, os parabéns à Carminho pelo seu primeiro aniversário. A Carminho já é muito acrescida. E que este seja o primeiro de muitos e muitos anos, com muita felicidade, muita saúde e toda a família a acompanhá-la, a dar os passinhos como ela. Muito obrigada, Beatriz. Ela hoje não está muito bem porque foi levar 3 vacinas e foi a malvada da avó que levou lá levar as vacinas. Ai. E depois ficou com um bocadinho de febre ao final do dia. Estava muito agarradinho ao... Pois, por um lado é bom sinal, é sinal que as vacinas que pegaram, não é como costumam dizer. Mas ela amanhã já está renovada. E como eu disse na segunda-feira, e aproveitando aqui este bocadinho já que a Beatriz tocou nesse assunto, a Carminho fez 1 ano no dia 24 de agosto. A avó da Carminho fez 1 ano que foi avó, o avô fez 1 ano que foi avô, a mamãe fez 1 ano que foi mamãe, todos fizemos aniversário. E nós fizemos um ano que temos o prazer de acompanhar este crescimento. De acompanhar e saber que a avó continua com a sua neta preferida, não é? Exatamente, continuo com a minha neta preferida. Acho que ainda vou esperar uns anos para ter outra. Olha, muita saúde para todos. Muito obrigada em nome de todos, Beatriz. É o que é preciso. Para vós também. Pronto, obrigada. Então, olha, tenho aqui então um poema que é de Flor Bela Lourenço. Nossa querida Florzinha. Um grande beijinho para ela, se estiver na escuta. Por amor. Se não fosse o amor, não haveria planos, nem vontades, nem ciúmes, nem corações magoados. Se não fosse o amor, não haveria desejo, nem medo da solidão, da desilusão, da perda, não haveria sequer perdão. Se não fosse o amor, não haveria saudade, ansiedade, vontade de guardar no pensamento, de fazer parar o tempo para viver aquele momento. Se não fosse o amor, não haveria esperança, mudança, brisa doce no olhar, vontade de abraçar e de assim ficar nos braços do amor, se no abraço de um beijo o partilhar. Tenho dito. Muito bom. Da nossa querida Flor Bela Lourenço, e é da coletânea? Da coletânea do Livro Aberto de 2019. 2019, portanto, a nossa coletânea do ano passado, a terceira coletânea. A Beatriz vai desfolhando as nossas coletâneas e é muito bom. Outros também o fazem e não se manifestam, como é óbvio. Mas eu sou muito grata a todos vós. Essa oportunidade, porque eu estou a participar num programa. A Beatriz faz parte cativa deste nosso programa desde sempre. Desde sempre. A Beatriz e não só. Pronto, claro. A Beatriz e o José António. Ele também está ali. Eu fechei aqui a porta para vir para aqui. Está ali com a Ema. Estão os dois a ouvir. Muito obrigada. E um beijinho à Ema também, que é uma querida. Obrigada. E então eu estou a ouvir é um dos programas. Beijinho! Olha. Beijinho, Ema. Vê que não era mentira. Pronto, e ela aí está, sempre pronta para nos cumprimentar também. Vem logo aqui para lhe dar o beijinho. Muito bom. Parabéns à Carminho. Parabéns a Carminho. Obrigada, minha querida. Porque a Ana também tem uma neta. É pequenina, tem 1 aninho só. Não. Beatriz, muito obrigada pela partilha. Um beijinho para todos. Olha, deixa eu mandar um beijinho para o Rui Corval, que tive o gosto de o ouvir a semana passada. Se ele estiver agora... Tivemos todos o prazer de o ouvir e tínhamos muitas saudades dele. Um beijinho para ele e tudo bom para ele e para todos os amigos que estão na escuta. E parabéns para quem... para os poetas que escrevem estes magníficos trabalhos, são fantásticos. Lindos programas, poemas, é uma maravilha. E digo mais uma vez, e quando é verdade, e repito, que a Ana embeleza muito, enriquece muito os poemas. Obrigada, Beatriz. Pronto. Muito obrigada. E até dia 25 de setembro. Até dia 25 de setembro. Um beijinho a todos vós aí em casa. Férias. E uma coisa lhe desejo, quando voltar, venha com saudades das férias.
Exatamente, eu tenciono. Mas quando eu vou já com saudades vossas também. É bom sinal, portanto é bom sinal trazer saudades, porque foram boas. Verdade. É isso mesmo. Um abracinho para todos. Um abracinho grande. Férias, os que não estão, os que vão, os que não podem ir também. Um beijinho para todos. Beijinho. Beijinhos. Boa noite, com licença. Ora. Aqui uma família magnífica a partilhar connosco. A nossa querida Beatriz, o José António que não se pronunciou, mas está sempre lá, e a Emma, a nossa querida Emma, que ouve este programa. E é uma menina. Eu gosto de estar na escuta do nosso programa Livro Aberto. O 263718222 já está a tocar de novo. E temos mais participações da nossa criatividade sem limites para vos ler já de seguida. Vamos agora ouvir Amor, Crime e Pecado. Crime é não morrer de amor, nem sucumbir à atração, pois o prazer ou a dor são desígnios do coração. Quando o amor é pecado, não pode ser verdadeiro, pois é num corpo agitado que o amor se faz primeiro. Quando os corpos se unem e se sentem com afinidade, nem os deuses os punem pelo pecado da felicidade. Quem à razão se converter já sente o amor derrotado, não pode a paixão defender quem tem o querer acabado. No amor não há pecado, mas também não há razão. Só deixa o coração agitado quem não resiste à atração. Crime é não defender os sentires do coração. É criminoso, é tudo fazer para converter à razão. Só se unem os corações pela afinidade que sentem. Também se matam paixões ao defender os que mentem. Vítor Duarte, o nosso querido poeta, sempre colaborativo, sempre presente aqui nas nossas rubricas e sempre com magníficos trabalhos. Aqui um trabalho com quadras rimadas, a cumprir as regras todas da quadra e com as palavrinhas todas aqui no sítio. E de facto a poesia popular é ainda e sempre será um cunho português e muito bom e muito bonito, a nossa cultura portuguesa. Muito obrigada, Vítor Duarte. E tenho alguém do outro lado que quer falar com todos nós. Estou sim, boa noite. Olá, Ana, boa noite. Olá, vasto auditório. Muito junto, manda-vos um beijinho para todos. E eu estou a falar com a Carla Pimenta. A nossa querida Carla Pimenta, com o Príncipe do Gelo. Verdade. Um livrinho lançado recentemente. Carla, hoje também temos aqui alguma coisa para partilhar com os nossos ouvintes. Temos. Eu na semana passada, conforme lhe tinha dito, eu não pude participar no programa, mas escrevi um texto para partilhar com todos vós. E vou partilhá-lo. Boa. Vamos então ouvir. Chama-se Será o amor um crime? Indago ao tempo se é o amor um crime. Se no agitado mar de revoltas emoções, o pecado de querer-te poderá a razão converter-se. Nas quentes e douradas areias, nossos corpos se unem numa atração sem limite. Indago ao tempo se és o cavaleiro andante que do cheio amor me virás defender. Entre olhares lascivos, numa afinidade de sentimentos, se pudera de nós. Que seja crime este amor que me adoça os dias, que seja agitado este nosso pecado. Esta é a minha participação. Bravo. Eu estava a absorver as palavras. E esse trabalho, apesar de não constar dos 37 autores da nossa Criatividade Sem Limites, porque a Carla escreveu, não conseguiu escrever no tempo, penso eu, foi assim, não foi? Não, eu escrevi no tempo. Eu sabia que não... Eu escrevi no tempo
E pensei assim, eu vou mandar para a Ana, e depois foi passando, outras coisas começaram. Pronto, não chegou até mim. E não consegui, pensei, pronto, ok, não entrei de uma forma e depois participo de outra. Mas quando for assim, envie na mesma, porque às vezes não garanto que fora do prazo eu consiga recepcionar, porque às vezes à sexta-feira não tenho tempo para aceder ao e-mail, mas fica sempre cá quando for assim. Portanto, tivemos não 37 criativos com estas palavras, mas sim 38. A Carla Pimenta também. Carla, se me quiser enviar ainda hoje, eu também lhe faço o certificado e partilho junto com os nossos trabalhos. Portanto, é contabilizado na mesma e aqui lido pela Carla, que teve um sabor diferente. Gostei muito de ouvir. Obrigada. Ana, desde já, muitos parabéns para todos vocês. Muito obrigada. A Carminha, a mãe, o pai, a avó, o avô, toda a gente está de parabéns. Exatamente, porque a família é isso mesmo, é uma união. Exatamente. E que as férias sejam terrivelmente docinhas, com a Carminho. Não vão ser com a Carminho. A Carminho já foi de férias, agora a avó vai de férias. Pô, malandra! Isto com um ano já tem estas vontades. Verdade. Pois, o meu, como já tem 17, já é mais difícil. Pois, os meus têm um bocadinho mais, ainda é pior. Não, mas faz parte da vida e pronto, ela já teve férias e ainda é muito pequenina para ir com a avó, diz a mãe e o pai, portanto vai ficar por cá, mas a avó depois volta, ainda mais, com mais saudades e mais beijinhos para lhe dar. Claro que sim. Obrigada, Carla. Continuação de bom programa, boas férias e um beijinho para todos. Muito obrigada. Pode enviar por mensagem ou por mail? Pode ser por mensagem aqui no Facebook. Okay. É igual, eu acedo às duas coisas, mas se calhar até se torna mais prático hoje ser aqui por mensagem privada. Então eu vou enviar. Tá, obrigada, Carla. Um beijinho e obrigada, com licença. A nossa Carla Pimenta, e de facto então temos 38 criativos. A Carla não mandou no tempo, mas fez a criação na mesma, portanto é válida como todas as outras e lida aqui. E faça o mesmo. Se tem um trabalho para partilhar connosco, é agora a altura de o fazer. 263-71822. É o nosso número. Ou então para nos dizer boa noite e dizer o que está a achar do nosso programa. Ainda nos faltam ler algumas participações da nossa Criatividade Sem Limites, o 19º Desafio Criatividade Sem Limites 2020, livro aberto. E vamos agora a um trabalho que não tem título, mas também escrito de uma forma muito bonita, com a diversidade que vocês nos habituaram. Como eu disse, este trabalho não tem título. Naquele amor, naquela sincera, bela atração, movida pelo desejo e por aquele pecado, vivia cansado, um coração de veras agitado. Unem em afinidade, olham-se entre si na ilusão. Os sentimentos gritam dentro deles desejosos. O crime era aquele amor frenético, pecaminoso. Vão os seus corpos desnudados dos preconceitos em lânguidos abraços, converterem amor em beijos. Soam no ar gemidos de grande e infinito prazer. A razão perdeu-se naquele exaustivo ardente fogo. As mãos viajam sedentas pelo corpo abandonado. Matam naquela pele suave e quente a bela quimera. Penetram
naquela doce, linda e despida primavera, para defender a alma o que em si a carne deseja. Irene Matias. A nossa querida Irene Matias, que anda um bocadinho mais ausente devido à vida dela, mas é sempre presente, sempre uma querida amiga, e apesar de não conseguir participar, mas desta vez brinda-nos com um soneto. Estão a ver a diversidade, um soneto bem escrito, sem rima forçada, que isso é uma coisa que a quadra, e quando se tenta fazer sonetos ou quando se faz quadras, não se deve forçar a rima. As coisas têm que ficar muito bonitinhas. E aqui, um trabalho muito bonito da nossa Irene Matias. E é isto, a diversidade da nossa criatividade sem limites. Isto e muito mais, porque ainda temos mais participações para partilhar consigo, mas temos alguém do outro lado que também quer partilhar connosco alguma coisa. Estou sim, boa noite. Boa noite. Eu estou a falar com a nossa Germosina, que nos fala de Cabanas. Germosina, a sua participação já foi lida a semana passada, creio eu? Já? Foi. Pronto, é que vocês são tantos e eu depois já não sei muito bem quem é. Agora é os parabéns para a sua neta, que fazemos anos no mesmo dia. Ai, faz! Olha que bem. E o Paulo Pedro... O Paulo Pedro, que também participa aqui connosco, muito bem, e a semana passada também li a participação dele, também faz anos. Ele há bocado deu ali os parabéns, mas ele também fez anos no dia 24. Também fizeram um ano, não foi? Pois é. A Germosina também fez um ano. Fiz 71. Não, pois fez um. Pois. A Carminho fez um e vocês também. Até fiz 71, é que fiz mesmo. Exatamente, ainda é mais certo. E o Paulo também deve ter feito aí 21, ele é mais ou menos da minha idade, portanto, deve ser 21. Portanto, tem 70 anos de diferença da minha Carminho no mesmo dia. Olha, penso que não me irei esquecer. Olha, muitos parabéns para si. Pronto, obrigado. E agora vou ler aqui um poemazinho, que é de uma senhora que já morreu, que é Maria José. Muito bem. O nome do poema é Há 30 anos atrás. Era assim. Há 30 anos atrás, Via Longa era uma aldeia. Hoje é uma grande vila, cresceu como a lua cheia. Cresce em ritmo acelerado, com grande velocidade. Da aldeia passou a vila e qualquer dia é uma cidade. Tem médicos e tem farmácias, tem bombeiros sempre atentos, tem a igreja matriz e tem prédios novos aos centros. Na Quinta da Minhota tem um bairro já formado. Na Quinta da Dona Cândida tem outro bairro já acabado. Seguindo a Quinta da Gaia, com prédios em construção. E a Quinta da Flamenga está na mesma condição. Tem o bairro da Icesa, tem Torres de Cristo Rei. Há 30 anos atrás, quem te viu e quem te vê. Tem lojas, tem padarias e um centro comercial. Tem a praça abastecedora e tem uma feira semanal. Talhos e olivadarias, salões de cabeleireiro. Tem 5 agências bancárias para alguém guardar dinheiro. Tem uma oficina de vidros e tem cafés até demais. Tem 2 papelarias, vendem livros e jornais. Também tem casas de pasto, onde servem as comidas. Transporta toda a hora com as chegadas e partidas. Tem alguns supermercados e há de tudo todo o ano. Tem escolas de educação da primária até o 9º. Tem campos de futebol e tem um salão desportivo. Tem também alguns poetas que eles vão atuar ao vivo. Via Longa é uma estrela. Dás a luz que é preciso. Hoje tens os teus habitantes a viver no paraíso. Quem vem para ficar daqui não arreda pé, quem veio para te dar valor fui eu, a Maria José. E tenho 87 anos, passei a terceira idade. A autora destes poemas sem qualquer dificuldade. Tem dito. Bravo. Via Longa, de facto, uma viagem histórica por Via Longa, e diz aí a nossa querida Maria José que os poetas se unem ali ao vivo, e é verdade, na Quinta da Piedade. São Domingos, Santiago Cacém, já morreu, era?
E há muitos poetas em Via Longa e de facto também havia alguns eventos na Quinta da Piedade. Também, lá. Diga. É de uma antologia de lá também. Exatamente, pois, porque há alguns trabalhos realizados também nesse contexto. Muito, muito obrigada por essa partilha e por nos dar a conhecer esta autora tão jovem, com 87 anos, e escrever tão bem. É verdade. Já morreu, mas agora estão as filhas, pode ser que estejam a ouvir. Exatamente, porque os poetas não morrem, vivem nas palavras que deixaram escritas. Já morreu, mas pode ser que estejam as filhas a ouvir e as sobrinhas e gostam de ouvir as coisas dela. Claro que sim, e estamos nós, que também aprendemos. Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigada, Germosina. Um beijinho. Um beijinho e... Até dia 25. Com as minhas palavrinhas. Grata. E muito obrigada pela carta. Eu hoje é que não consigo partilhar mesmo, mas muito obrigada. Uma que quer ver como é que você entende aquilo. Entendo, sim, senhor. Sabe que eu estou habituada no meu trabalho a ler coisas escritas à mão. Eu agora ando ali. Não, mas aquilo é escrito à mão, mas era por pessoas que não sabiam escrever. E eu tive que escrever como se escrevia mesmo na altura. Exatamente, a letra... Mas eu estou habituada a ler, apesar de nós, da tecnologia, estar muito no nosso trabalho, mas eu no meu trabalho ainda leio muitas coisas escritas assim, e às vezes com muito mais dificuldade. Agora você tem que voltar atrás ali 2 ou 3 vezes para perceber aquilo. Algumas vezes sim, confesso que sim, mas as palavras estão lá todas e o sentido também. Estão lá todas e para saber o sentido daquilo que aquilo quer dizer. Exatamente. Mas gosto muito das partilhas, é uma partilha que me engrandece e que qual sou grata. E agora ando ali à procura de umas coisas antigas que é para mandar para si. Agradeço imenso. Um beijinho, minha querida, que nós já estamos atrasados 2 minutos para o bloco publicitário. Beijinho. Um beijinho, muito obrigada. E obrigada pelas suas partilhas. E foi aqui a nossa querida Germosina a partilhar connosco uma inspiração de uma poeta que já não está fisicamente connosco, mas que deixou os seus trabalhos, a fazer-nos uma visita histórica a Via Longa. E muito obrigada por esta partilha. Nós vamos atrasadíssimos para o nosso bloco publicitário, mas vale a pena. Até já. Quer óculos? Ótica. A sua ótica em Alenquer. A saúde ocular, a moda, a qualidade, o rigor e o profissionalismo são as nossas principais preocupações. Há quem venda preços. Nós vendemos óculos. Quer óculos? Ótica. Mais que uma ótica, o seu conselheiro da visão. Quer óculos? Ótica. Na Avenida dos Bombeiros 6769, em Alenquer. Refeições, comida. O restaurante A Grelha em Salvaterra de Magos está aberto dentro dos requisitos que a lei indica. O gerente Bruno Gomes decidiu que vai ter refeições para todos. No restaurante A Grelha em Salvaterra de Magos estamos a trabalhar. Nas horas difíceis, nós estamos cá. Naida Gomes envia um beijinho enorme a todo o auditório da Rádio Voz da Alenquer, que ao longo do ano tanto os tem acarinhado. A vossa atenção. O número de telemóvel do Bruno Gomes é 9386 39 508. 9386 39 508. Restaurante A Grelha em Salvaterra de Magos dispõe de balneários para os seus clientes. Rádio Voz de Alenquer. Uma rádio feita de emoções. Livro aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. E estamos de volta, 21 horas e 34 minutos, aqui a reta final do nosso programa, e temos mais alguém para falar connosco. Estou sim, boa noite. Olá Ana, boa noite a todos os ouvintes. É a Lúcia Galhardo, estou com imensa saudade de todos e com imensa saudade dos eventos e tudo mais. E pronto, olho os meus parabéns pelo programa, porque este e outros programas e outras iniciativas do género é que ainda nos vão mantendo também unidos
e a sabermos um pouco de todos, não é? E é uma fonte de comunicação e de entretenimento, no fundo, de partilhas, de crescimento, e eu sei que tu estás presente, apesar de nem sempre te manifestares, mas também tenho muitas saudades de todos vós e de ti em especial, porque no fundo estamos aqui tão perto. Olha, e tenho 3, 4 garrafões em casa para entregar, mas agora só depois das férias é que eu devo conseguir. Ok, pois, obrigado. Por acaso, os pais do Rodrigo entregaram agora há pouco tempo um carregamento de tampinhas, não é? Que também já tinham antes até mesmo desta situação do Covid, mas vamos continuar a juntar. Portanto, para ajudar na fisioterapia e nos tratamentos que não são comparticipados, para ajudar, portanto, o Rodrigo. O Rodrigo, exatamente. Mas eu ainda vou tentar deixar, antes das férias, até no nosso... Isto também tem sido incansável nesse sentido e pronto, e tem sido, através da poesia também, há várias pessoas que têm ajudado o Rodrigo e eu fico muito feliz. A poesia une. Como é verdade. A poesia une. Portanto, a poesia também acabou por ser um elo de união, nesse sentido de ajudarmos alguém. Exatamente. Lúcia, vais ler a tua participação? Eu ainda não a li, portanto faltaria uma e depois seria a tua, mas eu creio que a irás querer ler. Exatamente, eu vou ler estas palavras. É curioso, pronto. Não é fácil para mim porque isto é autobiográfico. Acontece que eu tenho 2 situações na minha vida que não conseguia escrever sobre elas. E é curioso como estas palavras vieram despertar em mim e eu consegui escrever e conseguir pôr no papel. Isso para mim, pronto, representa bastante. Eu espero que gostem. Isto não é propriamente um poema, não sei se é prosa poética, se o que é. É um sentimento. É um texto e é uma reflexão e foi uma passagem da minha vida quando eu tinha apenas 14 anos. Um beijinho para todos. Portanto, o pecado espreitou. Se calhar, tudo começou por uma simples atração. E teu agitado coração perdeu a razão. O pecado espreitou e todos e tudo mudou. E um dia, por força dessa dita paixão, tu quase cometeste um crime. E eu estava lá, para defender aquela que mal ou bem lutava por todos a cada dia que passava. Então, eu lutei por ela, contra ti. Ninguém sabe a tristeza que desde então carreguei, desde aquele quase fatídico dia, o pior da minha existência. Partimos os 3. Para trás ficaste tu e a casa. Aquela que só voltei a pisar 14 anos depois, com o perdão no bolso. Desde então percebi que não foi a casa que perdi, mas o lar que jamais reconstruí. A culpa, essa morreu solteira e também morou na minha cabeceira. Mas sabes, o ódio não leva a lado nenhum. Por isso continuo a acreditar na harmonia, que é possível converter corações, segurar-me nos laços que unem e fazem sentir aquela afinidade, seja ela amor ou amizade. Bravo. Bravo. Forte. E eu fico muito grata a ti e ao facto de estarmos aqui unidos a fazer este trabalho e pelo testemunho que te propusestes dar. Dizeres que é autobiográfico e dizeres que as palavras despoltaram e conseguiste escrever uma coisa que não conseguias escrever. Portanto, fica aqui a prova que os nossos desafios são mais do que desafios de escrita. São desafios também muito intimistas e do pensamento. E agradeço-te muito essa partilha. É verdade, e eu por acaso tenho gostado especialmente das palavras e não tanto do tema. Do tema. É curioso porque alguns poemas, aliás, que até depois um deles participa, portanto faz parte do livro aberto. Da nossa coletânea, sim. Da coletânea, é resultado de um desses desafios.
Portanto, eu gostei bastante e gosto bastante das palavrinhas. É engraçado, mas é verdade. Parece mais difícil do que o tema, mas depois no fundo não é. Mas depois, e pronto, mas lá está. Quer dizer, há semanas em que as palavras parece que não batem tão no sítio que a gente... que não nos fazem assim... Este turbilhão. Não dizem nada, não é? Não é, pronto. E desta vez, este parecia ter cá tudo mesmo, praticamente. Tinha tudo. E olha, muito obrigada, porque é uma participação magnífica. Tinha muitas saudades de te ouvir, e muito obrigada e boa continuação de tudo e muita saúde para todos vós e até breve, que a gente em breve irá se encontrar. E continua, porque realmente és um grande elo de ligação entre todos, poetas e não só. E mesmo, pronto, as pessoas que gostam de ouvir a poesia, e não só, porque depois estes trabalhos, por exemplo, acabam por ser uns textos ou umas prosas ou prosas poéticas, a maioria, e não tanto poemas. Exatamente. Mas eu acho muito enriquecedores. Tem mensagens fantásticas para todos nós. Exatamente, e acho que isso é o mais importante. E depois também é muito importante as pessoas escreverem, ainda mais numa altura como esta, que pronto... Que estamos todos isolados de alguma forma. Pois, estamos a ficar asfixiados. Estamos. Depois há limite para várias coisas. Eu fiz anos há pouco tempo, quer dizer, quase que uma pessoa tem que excluir alguém porque não podemos estar... Não é quase, temos mesmo. Não é quase, temos. Exatamente. A Cátia também tinha programado uma super festa de um ano da Carminho. Pois, exatamente. E ficou uma super festa fechada. Restrita. Mas pronto, estamos todos por cá e que estejamos com saúde, a fazer o nosso melhor perante a dificuldade desta adversidade que assola o mundo, e que sobrevivamos a tudo isto sem grandes mazelas, porque algumas ficam sempre, porque emocionalmente vão deixar marcas para todos nós, mas que saibamos libertar, e a poesia serve para isso também. Exatamente. Um beijinho, Lúcia, muito obrigada. Um beijinho, boa noite para todos. Boa noite. A nossa Lúcia Galhardo, que também se dedica muito ao trabalho social, portanto, se tiver tampinhas junto, entre em contacto com a Lúcia. Há vários pontos de recolha por aqui para entregar, para ajudar o Rodrigo. E a Lúcia também faz parte do nosso livro aberto desde sempre. Porque amar é viver. Do outro lado, daquele lado, onde os mundos se unem e os desejos se atraem, cria-se um turbilhão de sentimentos. Num pensamento agitado, onde a atração teima em converter a sensatez em noção de pecado, e as mentes caem. O que é sentir afinidade, simpatia e amor? Será que é crime amar alguém que não seja nosso? Qual o significado do amor? Aos teus olhos perco a razão. Aos teus olhos dirijo um olhar assertivo porque posso. Para defender a integridade da mente. Quantificar a dimensão do ato de amar. Para viver livremente em sociedade. Numa busca incessante de leveza e frontalidade. Que me faz viver e deixar de chorar. António Fadigas, o nosso querido poeta de Maiorca, ali na zona de Alcobaça, com uma irmã, Filomena Fadigas, que também participou e também foi lida hoje. Muito obrigada, António Fadigas, também sempre muito presente nos nossos desafios, também um autor da nossa coletânea. Muito obrigada, porque são todos vós que fazem este programa assim, unidinhos, juntinhos, e como a Lúcia testemunhou aqui, de facto, nós somos uma família, nós somos uma união. A poesia une e cria raízes, ramos, flores, folhas, e vamos estando aí num jardim florido, maravilhoso. Inusitada paixão, amor doentio e agitado, corpos que se unem em pecado, na atração da melancolia dos movimentos, afinidade na razão de um amor eternizado.
desejado e pousado, por momentos cadenciado, num corrupio de ruídos barulhentos e desordenados. Crime seria converter essa paixão num turbilhão de ciúmes infortunados e não defender com coerente sufraguidão um amor tão desejado como proibido. Insano no prazer dos desejos, mas lúcido e belo na fusão dos corpos. Daniel Braga, o nosso querido autor também do Norte, creio que não estou a trocar a localidade aqui é o nosso querido poeta. Um grande beijinho, que também passou um momento de provação recentemente, porque todos nós, e a vida é isso mesmo, mas por aqui o nosso querido poeta e o nosso querido amigo interagir connosco. E não sei, ainda estará alguém por aí que quer falar comigo? Vamos lá ver se ainda temos alguém para partilhar connosco algumas palavrinhas. 263-71822. Faltam ler 2 participações. Temos 13 minutos de programa, portanto, quem ligar terá de fazer uma participação bastante curta, mas o suficiente para ler um trabalho para nos dizer boa noite. E agora vamos passar a autobiografia 1. Aquele povo tinha uma grande afinidade e atração para com aquela terra. Razão havia, pois o amor que nela depositavam era retribuído em grande parte pelo modo de vida agitado, alegre e descontraído, comum à grande maioria das gentes que ali viviam. Um dia, em agosto, esse povo cometeu o pecado, o crime, talvez, de partir, fugindo da guerra, iniciando uma diáspora em direção a todos os continentes. Jamais esqueceram os laços que os unem. O povo não tinha como se defender da guerra fratricida imposta pelos diferentes partidos políticos, na necessidade de converter tudo e todos. O amor não conseguiu fazer face às balas que atravessavam os bairros. M. Assunção. A nossa querida M. Assunção é a esposa do poeta que nós partilhamos aqui em julho. O livro é Corpo Aberto e agora não me lembro, é José António qualquer coisa. Peço perdão à nossa querida Assunção. E deu-me o prazer de partilhar connosco este fantástico texto que também me trouxe à memória algumas coisas. Esta autobiografia. Espero que tenha sido a primeira de muitas vezes que a nossa querida M. Assunção partilhou palavras suas connosco. Muito obrigada, Assunção, pela sua participação. Bem-vinda aos Desafios Livro Aberto. Falta a participação de 37, porque das 38, a última é a Carla Pimenta, que ela leu a participação, que também será incluída neste desafio. O desafio com as palavras amor, crime, atração, pecado, agitado, unem, afinidade, converter, razão e defender, de um poema de Dona Leonor de Almeida, Portugal, uma poetisa do século XVIII, Marquesa de Alorna. Estava-me aqui a falhar a memória, 2 horas de cansaço. 2? Desde muito cedo, das 6 da manhã. Mas com muito prazer de estar aqui convosco. Aqui, claro que foram só 2 horas, eu não estou aqui desde as 6 da manhã. Seria uma maratona, temos que propor à rádio fazer uma maratona de poesia em antena. Mas vamos então a esta participação que nos falta partilhar convosco, porque depois ainda tenho um ouvinte em linha. O meu maior crime foi um dia ter assassinado a possibilidade em querer esquecer-te. Esse foi o maior pecado da minha alma. Cometer tal proeza e depois defender as letras juntas.
Quando defendemos letras juntas e muito aconchegadas, dizem que somos poetas. Eu tenho apenas uma enorme afinidade com a loucura. Nada sei de poesia. Tenho apenas uma atração sem explicação por essa mesma loucura. E também um amor sem qualquer razão para a normalidade. Os meus dedos unem a caneta e o caderno deixado o corpo agitado em mais uma noite de insónia. Tenho aqui mais letras. Tenho aqui a minha morte adiada por recordações e linhas que serão também sempre tuas, meu amor. João Dórdio. O nosso querido João Dórdio, que está na Alternativa Rádio às quintas-feiras, sábado de manhã, o programa dá à quinta-feira, depois repete ao sábado de manhã e ao domingo à tarde. Procurem a página do João Dórdio que ele tem lá, que o Cocas Veste Prada. João Dórdio, muito obrigada, porque também fazes parte do nosso livro, aberto desde sempre e para sempre, creio eu. Um grande beijinho a ti. E tenho alguém para falar connosco aqui na reta final do nosso programa. Estou sim, boa noite. Boa noite, Ana Coelho, António Francisco Torres Vedras, está tudo bem? Está tudo bem. O nosso querido amigo fala-nos de Torres Vedras, não é verdade? Sim. E nós já nos conhecemos. Queria dar os parabéns pelo seu excelente programa. Eu não sou poeta, mas ouço quase sempre. Já nos conhecemos há uns anos no almoço da Rádio Voz de Alenquer. Exatamente. O programa é super simpático e as pessoas participam. E parabéns para a Rádio Voz de Alenquer, porque tem programas espetaculares. Muito obrigada em nome da rádio, em meu nome pessoal, e muito obrigada porque este programa de facto não é só para poetas, é para quem gosta de ouvir as palavrinhas, que é o seu caso e de muitos dos nossos ouvintes, ainda bem, porque os poetas precisam de quem os ouça e de quem os leia. Muito obrigada. E quem sabe vamos desafiar aqui a rádio a fazer... Agora não podemos. Bom fim de semana, tudo bom para todos. Muito obrigada. Um bom fim de semana e até setembro, porque eu só voltarei dia 25 de setembro, mas a Rádio Voz continua por aqui a emitir bons programas. Obrigado, Ana Coelho. Boa noite. Boa noite, com licença. E ficou aqui o testemunho de um ouvinte que não é poeta, mas é ouvinte da poesia, é leitor da poesia, e é esse o fundamento do nosso programa. Levar as palavras até aos ouvintes. Não é só para poetas, não é só para pensadores, somos um livro aberto, somos abertos a todos vós. E estamos aqui mesmo na reta final do nosso programa e partilhando convosco, relembrando que estas duas emissões, a do dia 21 e dia 28, quis relembrar a poetisa Leonor de Almeida Portugal, a Marquesa de Alorna. E ela escreveu assim: basta destino severo. Basta destino severo. Em dias tão malogrados me tocaste sem piedade instantes afortunados. Quais voltas do sol os raios, pelas trevas apagados. Voltai, se pudeis, instantes, instantes afortunados. Voto imprudente, que digo? Só posso esperar cuidados, uma vez que os irrompem instantes afortunados. Leonor de Almeida Portugal, a Marquesa de Alorna. Estava aqui nestes últimos instantes a pensar, irei partilhar depois ainda um poema desta nossa poeta que nós queremos relembrar e que queremos que procure um bocadinho mais dela, a lembrar-me que ontem, devido a uma recordação, porque às vezes são coisas que nós lemos aqui, que lemos ali, depois vai-nos buscar à memória, lembrei-me, e já nem tinha bem a certeza em qual dos meus livros é que este poema estava. Sabia que era num dos primeiros, e de facto não era num dos primeiros, era no primeiro. No livro Nuances de um Silêncio 2, com a chancela da Edita-me, e em parceria com José António Antunes, o meu marido. O mesmo tema escrito no feminino e no masculino.
E lembrei-me deste poema e ontem partilhei na rede social Facebook. E agora veio-me à memória há poucos instantes que eu gostava de partilhar convosco, se me permitem. E chama-se Flores de Amor. Traz hoje as flores que dão vida ao meu coração. Lírios brancos, orquídeas amarelas, rosas vermelhas. Traz agora, estou aqui. Sinto o seu aroma, contemplo a sua beleza. Destaca-se o teu sorriso que me dá amor e paz. Traz agora, hoje, estou aqui. Amanhã não mais quero flores. Quero sorrisos sem flores. No coração estará a aragem de outono, a atejar ventanias. Nuvens sem lágrimas a voar ao encontro da eternidade. Nesse outono, as flores estarão no jardim. As abelhas saboreiam o seu néctar. Aí está o meu sorriso, até que possa de novo encontrar o teu. Com ele, Flores de Amor. Um poema escrito em 2010. Talvez tenha sido escrito em 2009, o livro é que foi lançado em 2010. Passados 10 anos, 11. Continua por aqui, nas minhas recordações, e muito obrigada a todos aqueles que comentaram este poema, e já sabem a dificuldade que eu tenho de acompanhar os vossos comentários nas redes sociais. Em resposta, eu leio-os todos. Às vezes é que depois responde-se a um, não se responde ao outro, e o tempo é isto. E o tempo é tempo de nos dizer que vamos partilhar aqui este último poema da nossa poetisa Leonor de Almeida de Portugal, a Dona Marquesa de Alorna, nascida em 1750, salvo erro, e que nos deixou uma obra fantástica para nós aprendermos muito com ela e mensagens nas suas poesias. E este poema tem como título Para, Funesto Destino. Para, funesto destino, respeita a minha constância. Pouco vences, se não vences, da minha alma a tolerância. Se eu sobrevivo aos estragos dos males que me fizestes, inútil é combater-me. Nem me vences, nem vencestes. Com secos olhos de viso, esse horror que se apresenta, os meus existem de glória, morrendo a glória os alenta. Leonor de Almeida, Portugal, a Marquesa de Alorna. E encerramos por aqui, são 21 horas e 58 minutos, quase 59 minutos, terminamos o nosso livro aberto desta emissão do mês de agosto e vamos fazer uma paragenzinha para férias. Mas eu volto dia 25 de setembro e espero voltar consigo aí em sintonia. E os nossos desafios também voltarão. Voltarão até talvez com algumas novidades. Eu quando digo talvez, já sabem que sim, que traz novidades. E eu vou com este pensamento de Clarice Lispector, que diz: depois de toda a luta e cada descanso, quero-me levantar e pronta, como um cavalo novo. É com este pensamento que eu vou para férias, sempre já a ter saudades vossas de estar aqui convosco à sexta-feira, das vossas magníficas partilhas, da vossa criatividade, mas eu volto. E vocês também, eu sei que sim. Estamos unidos, somos uma família da comunicação e das mensagens, e eu desejo a todos um bom fim de semana, umas ótimas semanas, boas férias, bom regresso de férias, uns dias muito felizes. Não se esqueçam, protejam-se, cumpram as regras da DGS e façam, ao cuidar de si está a cuidar dos outros. E não se esqueçam, semeiem felicidade, porque a vida é uma eterna recolha daquilo que semeamos. Obrigada pela sua sintonia e até dia 25 de setembro. Receitas, onde o ingrediente principal é sempre a boa disposição. Sou mulher e agarro o que vier. Porque só elas é que sabem, de segunda a sexta. Aqui mesmo, na Voz de Alenquer. Só elas é que sabem, de segunda a sexta. Aqui mesmo, na Voz de Alenquer.